Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quando esta vida eterna mora em você, ela é a vida potencial. Se você tem recebido este Espírito Santo, como receberam no dia do Pentecostes. Ao nascer do sol, e passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Espírito Santo, eu te amo sim.
Quando esta vida eterna mora em você, ela é a vida potencial. Se você tem recebido este Espírito Santo como receberam no dia de Pentecostes. Aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Segundo o Evangelho de São João, capítulo 5, verso 24. Somente Deus poderia fazer uma declaração desta. Uma afirmação com um fundo tão seguro como são as afirmações de Jesus Cristo. Só Deus. Repitamos: aquele que ouve minha voz e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Ouvir a voz. Que significado tão profundo tem isto? Ouvir a voz. Ora, então isso ficou restrito somente àqueles que estavam ali perto, ao alcance da voz de Jesus. Mas esta voz tem percorrido o mundo todo. Sem um provedor para gerar uma internet, sem transmissores de ondas, de imagem, de vozes, esta voz percorre, rimbomba no mundo todo, em todo o universo. Tudo fala. Um dia faz declaração a outro dia. E sem linguagem, é ouvida a sua voz. São Paulo, aos Hebreus, adverte: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como fizeram lá no deserto. A voz do Espírito Santo é esta voz que tem vida eterna. E esta voz tem percorrido a terra toda através da natureza, através do zodíaco, através da Bíblia Sagrada. Mas esta Bíblia, que ninguém está contra ela de uma maneira frontal, afirma e adverte, avisa, ecoa em Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, aí é onde você
se sente montado na verdade. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus. Isso vai acima, muito além de religião tradicional. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17, 16, você vai ver o alarido, 3 coisas acontecendo para acontecer, então, o rapto, o arrebatamento. A transformação de nós, os que estivermos vivos. Essa é a mensagem de Paulo. Alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Você tem consciência absoluta? Está ouvindo a minha voz agora. Você que parou, atentou para isto. Fisicamente, seus tímpanos, sua audição está testificando que você está ouvindo a minha voz. Mas que tal você ir mais adentro um pouco, mais profundo, e constatar que você ouve a voz do Espírito Santo nesse instante? Ao ler as Escrituras, ao ouvir as mensagens, ao ler as mensagens, a olhar para os céus, para as árvores, para os rios, os pássaros e toda a natureza, você encontra a sua melodia, a sua harmonia, seu ritmo. Você ouve a sua voz. O salmista ficou religioso, era o Salmo 19, não é? Ele ficou religioso quando viu isso. Agora, essa voz é portadora de vida eterna. É claro que isso é para quem não endurece o seu coração. Essa voz pode ser rejeitada, pode ser ignorada, e, uma vez ignorada, isso quer dizer, a pessoa não toma conhecimento, não ouve, não escuta. Mas se tratando da vida eterna, o profeta de Deus, nesta grande mensagem ao nascer do sol, afirma: quando esta vida eterna mora em você, você não pode ser salvo por 10 dias, por 10 anos, apenas por 20 anos, por 30 anos, por 3 meses? Não. Quando esta vida eterna mora em você, ela é a vida com letra maiúscula. V maiúsculo. A vida. Potencial. Que ainda está se manifestando como manifestou em Jesus Cristo. Através de seu corpo. Portanto, a vida eterna está se cansando do caminho, sofrendo tristezas, decepções,
que causam angústia, tendo sentimentos, sofrendo a saudade. E todos os sentimentos que envolvem o ser humano, que, na verdade, fazem sofrer. Você está num ambiente de alegria, de júbilo, de muito contentamento, de muito prazer, mas existe uma voz lá dentro. E isto passará. Eu não me canso de esquecer, de lembrar e de fazer menção de uma oração do irmão Neville, pastor do irmão Branham, do profeta desta era. Orando pelos aflitos e pelos necessitados que estavam vivendo em momentos de angústias, ele disse assim: também a nós, quando estivermos enfrentando semelhantes provas, aproveite, se alimente com alegria, com prazer o pão que Deus te deu. Viva a mulher de sua mocidade, viva o seu amor com seus filhos. Aproveite o que Deus te deu. Tudo de uma forma ordenada, dirigida, educada, porque tudo vai passar. E antes de passar tudo, antes de chegar o que é eterno realmente, em suma forma literal, porque aqui é potencial, então vem o caos. Davi teve um momento de saudade tremenda, de uma fonte de água que ele brincava com ela, saciava a sede de seu rebanho, jogava água nas suas ovelhas, fonte de Belém. E ele caiu numa situação que ele suspirava profundo. Aquela falta, aquela saudade. Porque aquilo fazia parte de sua vida. Suspirou profundamente, em angústia, em sede, a ponto de seus heróis, grandes homens de sua confiança, empunhar as espadas e enfrentar uma multidão de filisteus para buscar um pouco d'água naquela fonte. Lutaram tanto que suas mãos depois não podiam largar as espadas. Ficaram endurecidas ali. Ficaram rígidas, presas ao cabo da espada. Ele não teve coragem de beber mais. Ele derramou aquilo na terra como sacrifício a Deus. Agora, você suspira? Ele diz: por que suspira, minha alma? Por que você se angustia?
Chega o tempo que deixará de ser o potencial para ser o literal, o eterno, o milênio, a eternidade. É nisso que você crê, é nisso que nós cremos, por isso ouvimos esta voz. Vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, como valeu a pena, não? Você ter ligado sua internet neste horário para ouvir este programa Fé para Vencer. Como foi bom, não foi? Teremos mais meia hora, viu? Não desligue seu aparelho. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Este é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, uma igreja que ama você. Tabernáculo da Fé Brasília está localizado ali no Novo Gama. Novo Gama está ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, viu? Novo Gama, ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Chegando ali na cidade do Novo Gama, você vai ver o bairro Pedregal. Na entrada ali do bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé fica a quarta rua aos fundos do posto Ipiranga. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras às 19 horas. Culto de oração e adoração a Deus. Sexta-feira, hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso e maravilhoso culto de estudo da palavra, ensinamento da palavra, viu, às 19 horas. Você não pode perder esse culto de jeito nenhum. Leve sua família lá hoje às 19 horas. Teremos aquele maravilhoso culto de estudo e ensino da palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical, começa às 8 horas, termina às 11 horas, depois temos o almoço com a igreja, à tarde, 1 hora da tarde, culto com a mocidade, 5 horas da tarde, aos domingos, culto de companheirismo com toda a igreja, e às 18 horas, grande culto de cura divina, milagres. É a bênção, domingo é o dia todo, né? Bênção, ali no Tabernáculo da Fé, para você e sua família. Ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, quadra 479, lote 16, está a Igreja Tabernáculo da Fé, Brasília, com as portas abertas para você. Hoje, às 19 horas. Olha, não perca, participe, divulgue esta página, estas programações para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Faça alguma coisa, contribua com a causa de Deus, divulgando estas programações para nos ajudar a alcançar almas para Cristo aqui em Brasília, em torno e toda a região. Divulgue, nos ajude a evangelizar. É o nosso grito de ajuda que pedimos a ti, viu? Olha, não desligue seu aparelho, pois teremos ainda mais meia hora de programação. Doce programação, Fé para Vencer ao seu favor. Continuemos ouvindo. Deus te abençoe.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Você tem ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você. Ao nascer do sol, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Riquezas mil, deu-me Jesus, e um lar tão lindo pra morar no reino eterno de glória e luz. A vida infinda vou gozar, morar nos céus, terei prazer, meu Salvador, desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh, quão feliz serei nos céus em ver o rosto do Senhor, e face a face, ali sem véu, adorarei meu Redentor. Morar nos céus, terei prazer, meu Salvador, desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei.
Você tem ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você. Ouvintes, o Espírito Santo, através de São Paulo, testifica do estado da Igreja de Jesus Cristo, do cristão individualmente, através de São Paulo. Vós, que em um tempo estáveis mortos em delitos e pecados, em trevas, ele agora vos tem vivificado. Isso é compreendido nas Escrituras como uma ressurreição. Estávamos mortos e fomos ressuscitados com Cristo. Aliás, este é o único meio de operar através do Espírito Santo em relação à sua igreja. É vivificando, ressuscitando. Isto quer dizer que os favores, as graças do dia a dia, incluindo a cura divina, é o mínimo. Não é tudo que Deus tem para com os seus e para os seus. O profeta desta era gosta muito destas escrituras. Está em Romanos. E na mensagem ao nascer do sol, ele continua: ele agora vos tem vivificado com o quê? Com o seu Espírito, o qual ressuscitou a Jesus Cristo naquele primeiro domingo da ressurreição. E se este Espírito mora em seu corpo mortal, observem, então ele também o vivificará. Ou seja, o trará à vida e o fará estar sujeito à palavra. Então, isso é uma coisa que opera ainda nessa dimensão. Não é um fenômeno que há de operar só quando Jesus vier, que nós formos transformados, os que dormiram serem ressuscitados. Não. Para estarmos lá, isso tem que ter acontecido. Essa vivificação. O sol tem que ter nascido em nós. Essa é a verdade. Se eu estou lá, eu estou. Se eu não estou, eu não estou. Como pode você reclamar ter o Espírito e, ao mesmo tempo, apartar-se da palavra? É o que nos pergunta o profeta. É que você tem sido vivificado por alguma outra coisa. Uma sensação, uma emoção pentecostal, alguma coisa. Mas, na verdade, neste momento em que alguma coisa te faz ficar irado,
agressivo, então é sinal de que essa vivificação não aconteceu. Por quê? Preste bem atenção. A emoção, o júbilo, o Pentecostes, assim conhecido, carisma, dons, se emociona e borbulha em determinados instantes da vida, de cultos, de pregações, de hinos, etc. Mas na hora mesmo de regozijar por haver sido digno de sofrer perseguições, ataques, agressões pelo nome de Jesus Cristo, então mostra um espírito completamente bruto, animal, carnal, iracundo. Nós temos que chegar diante desse espelho. Então a pergunta deve ser repetida. Como pode você reclamar ter o Espírito e ao mesmo tempo apartar-se da palavra? Em fel de amargura? Quando deveria estar em júbilo? Porque, veja, porque isto, na verdade, vivificará seu corpo mortal em direção à palavra. Seguro. Você não pode correr sem isto, porque está só lançando faíscas e, por fim, comparando lá com o automóvel, a dinâmica, por fim a máquina parará. Se você não crê em toda a palavra, então tem uma parte, veja, a comparação está em torno de dinâmica e mecânica. E ele tomou o automóvel para isso. Então, tem uma parte de gasolina e outra parte de água, e o carro assim não se move. Não tem reações de cristão. Não tem reações de cristão. Tem que tomar gasolina 100%. É uma tristeza você constatar que tem água misturada com a gasolina do seu carro. Acabou a viagem. Se não é assim, então, veja, o tiro lhe sairá pela culatra e não terá nada de poder. Fica aí, pega um pouco, dá uns estalos, uns tiros, pipocando, e não sai nada, como vida de cristão, como vida de cristã. Bom, você diz, eu creio nisto, porém não creio naquilo, nisso, aquilo outro. Fique sabendo, esse carro não está se movendo. Não tem dinâmica. Mas quando você toma toda a plenitude e permite que se acenda com isto, toda a palavra é verdade, não importa quem seja eu, não importa quem seja o terceiro, não importa quem esteja perto de mim,
Não importa o que digam, o que pensam e o que falam. Eu sei quando isso está em dinâmica dentro de mim. Note isso com todo cuidado, adverte o profeta. É como uma sementinha na terra. Agora, potencialmente, você está ressuscitado. Tem que ser agora para ser então, lá na frente. Você tem ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você. Nesse momento, você é ressuscitado. Vejamos a sementinha semeada na terra. Tem que beber da fonte de Deus. As águas que caem. Veja, a palavra, a pregação, tudo que compõe um culto, é água para você. É uma água de Deus regando essa semente. Então, enquanto você bebe, vai crescendo para Ele, chegando a se assemelhar mais e mais com a semente que entrou na terra, que apodreceu ali para nascer. A igreja tem se desenrolado da mesma maneira. Esse é o teor máximo da mensagem. Isto vem através de justificação, santificação e batismo no Espírito Santo, que não é apenas, ou não é sensação carismática. Não são dons do Espírito Santo, mas é o dom no singular do Espírito Santo. E agora está na etapa da florescência, mostrando se nesta grande união de igrejas o indivíduo vem pelo mesmo processo. Tudo acontecendo de um lado, um fenômeno, acontecendo do outro lado, o outro fenômeno. Porque estão crescendo também na falsa vinha, na grande união das igrejas, formando uma imagem. Enquanto a imagem de Cristo é formada de cá, a imagem da besta é formada de lá. E tudo vem através de sementes. O indivíduo nasce pelo mesmo processo. Tudo o que conhecemos marcha pela mesma escala de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Note que a gente vai crescendo na plenitude, crescendo na plenitude da ressurreição, guiado pelo Espírito, da mesma maneira como o sol vai atraindo a plantinha que está bebendo da fonte de Deus. Por isso você gosta da palavra. Você para ouvir com atenção. Isso te alimenta. Isso te sustenta. Isso te anima, isso te consola. Isso te vivifica. É o poder vivificador do Espírito Santo. Essa semente só pode beber de uma só fonte,
de uma só. Molha com alguma vez, assim, alguma coisa, como seja azeite, e você a matará. Joga azeite lá numa plantinha, lá na semente. Joga um produto derivado de petróleo, de material de limpeza e de qualquer outra coisa. Ela só pode beber de uma só fonte. Molha com essa água suja do mundo e contaminada e poluída, com a água cheia de químicas, detrimentos, e verá como aquilo aniquilará aquela planta e estorvará o crescimento e até lhe roubará o fruto e até a própria vida. Você deveria, uma vez que pode fazê-lo, selecionar a fonte, encontrar a fonte daquela água. Ele próprio se levantou e disse: eu sou a água da vida. Ele disse para a mulher samaritana: e quem bebe desta água nunca terá sede, nunca ficará estagnado, nunca será apenas uma mecânica, mas será uma dinâmica. Crescerá e dará fruto, porque tornar-se-á uma árvore plantada junto ao ribeiro, irrigada pela água da vida, pela grande poço artesiano, Senhor Jesus Cristo. Molha aquela planta uma vez com a água da chuva. Amém. Veja só, que diferença. A qual vem diretamente do alto, que não contém nenhuma química feita pelo homem. Então verá como crescerá essa plenitude. Nós temos essa experiência. Nós regamos durante a seca tudo que plantamos. Apenas dá para sustentar uma sobrevivência da planta, para esperar cair a chuva. Mas quando cai a chuva dos céus, aquilo é diferente. É completamente diferente. É isso que tem acontecido com a igreja viva do Deus vivo. É o que tem acontecido com você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, obrigado, obrigado a todos por ter parado esta 1 hora de programação amiga. Você viu a natureza de nosso programa? Tentando te promover, levantar o seu espírito para você ver mais longe, enxergar a Deus mais de perto. É o nosso desejo através destas programações aqui por esta página Tabernáculo da Fé Brasília. Olha, nos ajude a evangelizar, divulgue nossa página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para acessar a página Tabernáculo da Fé Brasília. 4h da manhã já temos a palavra do dia, das 5 às 6.
este maravilhoso programa Fé para Vencer, das 6 às 7, culto doméstico, e aí vai pelo dia fora, reprises de pregações, palavras, sabe? É maravilhoso estar. Todos os nossos cultos é transmitido ao vivo aqui por esta página, terça-feira às 19 horas, lá na nossa igreja em Taguatinga Norte, localizada ali na CNF1, setor F Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Todas as terças-feiras, às 19 horas, temos o culto ali, transmitido ao vivo por esta página. Quarta-feira, às 19 horas, na nossa igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília, é transmitido ao vivo, ali no Novo Gama, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal. Quarta-feira, não é, às 19 horas, culto de oração. Sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e pregação da palavra. Hoje à noite, teremos aquele grande culto de estudo e ensinamento da palavra. Você não pode perder de jeito nenhum. Leve sua família lá hoje, na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília. Quadra 479, lote 16, no bairro Pedregal, ali no Novo Gama, no entorno de Brasília. Aguardamos você com toda a sua família, hoje, sexta-feira, às 19 horas. Domingo, escola bíblica dominical e à noite, culto de cura divina. Ali também. Deus te abençoe. Não desligue sua internet, seu aparelho, pois agora, a partir de 6 horas, teremos a reprise de nossos cultos ali no Tabernáculo da Fé, que se tornou, não é? Nosso culto doméstico diário aqui por esta página. Vamos juntos, vamos prosseguir sendo abençoados por Deus com estas programações. Obrigado, nosso abraço, nosso carinho. Deus te abençoe.